Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então, tá, tudo bem. Primeiramente, né, eu agradeço pela gente ter batido a meta de views sobre o Wang Jinwei. E como prometido, aqui está o documentário sobre ele. E segundamente, né, eu vou deixar os vídeos aqui tanto no card quanto na descrição, os outros documentários para vocês assistirem. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de pedir aquele apoio ali para vocês, beleza? E bem, né, como vocês estão vendo, hoje vai ser documentário sobre o Wang Jinwei, né, o maior traidor da China. Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. O Wang Jinwei, ele nasceu no dia 4 de maio de 1883 e veio a falecer no dia 20 de novembro de 1944. O Wang Jinwei, ele nasceu em Shisui, em Guangdong, e não se sabe muito, né, sobre sua infância, mas se sabe que em 1903, né, ele acaba indo viajar para o Japão, por causa de um programa ali da dinastia Qing, né, que eles tinham para os chineses irem conhecer o mundo, né, e trazer os conhecimentos do mundo para dentro da dinastia. Só que basicamente não foi isso que aconteceu, porque em 1905, né, o Wang Jinwei, ele acaba descobrindo ali outros nacionalistas chineses, né, vale a pena mencionar que nacionalistas chineses da etnia Han, e que eram contra a dinastia. E nesse tempo também, né, ele acabou até mesmo conhecendo Sun Yat-sen, o qual de certa forma ali já ficou grudado, né, dizemos assim. Só que não foi isso que chamou a atenção dele, né, no início. O que chamou a atenção dele é que ainda no Japão ele começou a estudar sobre anarquia. E com isso ele descobriu vários livros ali e artigos sobre a anarquia russa. E, né, é engraçado, alguns vão para a Revolução Russa e outros vão para a anarquia russa, né? Ninguém vai para o Império da Rússia, né? Mas enfim. E com isso, né, ele acabou se apegando bastante ao movimento da anarquia, né, ao movimento anarco, no qual ele acabou até mesmo escrevendo ali alguns artigos e alguns jornais, na intenção de mandar esses jornais para a China, justamente para os Hans lerem, e de certa forma ali criar um certo tumulto interno. E já em 1906, 1907, por aí não se sabe ao certo quando ele voltou para a China, para a dinastia Qing, né? Ele acabou voltando ali com um sentimento anti-dinastia, um sentimento anti-Qing. E, né, obviamente, ele se destacou bastante como orador em praças. E, obviamente, ele teve que correr ali da polícia, da dinastia, ele teve que correr muitas vezes ali. Mas aconteceu um fato ali que, de certa forma, mudou a vida dele. Bem, como ele era um nacionalista ferrenho e um anti-manchu ferrenho, ele acabou tendo, de certa forma, contato com o príncipe Shun. Não sei exatamente o que chegou a acontecer, mas ele e o príncipe Shun acabaram se encontrando ali. E ele tentou empacotar esse cara, né? Só que como ele não conseguiu, ele foi preso. E quando ele foi preso ali, né, ele no seu julgamento, ele admitiu o crime, né? Ele admitiu que ele queria tentar empacotar o cara. E ele ficou preso até 1910. Só que quando ele saiu da cadeia, né, aconteceu um efeito contrário. Em vez das pessoas repudiarem ele e irem contra ele, aconteceu que ele acabou virando um mártir, né? Ele acabou virando ali basicamente um herói. E se aproveitando do fato que ele era um ótimo orador, né, e ele era bom com as palavras, ele conseguiu fazer muitas pessoas ali comprarem a ideia dele e, de certa forma, criar o próprio grupinho aí desde já. Mas, e depois, né, obviamente, ele participou da Revolução de Xinhai e ele ficou muito contente, né, quando a dinastia caiu. Só que, a partir do momento em que a dinastia cai, ele busca ter foco em outra coisa. Ele busca ter foco em ser anti-ocidente, né? Anti-imperialismo ocidental,
Então o calor dele, as orações, o fervor dele acaba ali se voltando contra os ocidentais que estavam na China, pois ele era contra, né, os ocidentais ocuparem a China, pipipi, popopó, ocidentais. Presta bem atenção nisso, os ocidentais. E com isso ele fica bem marcado ali de uma maneira positiva e as pessoas e mais pessoas começam a seguir ele. E obviamente isso fez com que gerasse ali um cargo ali no Kuomintang, sim, no Partido Nacionalista de Sun Yat-sen, e ele se aproveitou disso para fazer mais e mais propagandas. Já a partir de 1920, ele acaba ficando uma pessoa extremamente grudada com o Sun Yat-sen. Então, onde o Sun Yat-sen ia, o Wang Jingwei ele ia atrás. Então, e ele era, para vocês terem uma noção, uma pessoa tão grudada no Sun Yat-sen que muita gente, né, acreditou que o Wang Jingwei até mesmo estava dentro do testamento do Sun Yat-sen. E não só isso, que o Wang Jingwei que tinha escrevido o testamento do Sun Yat-sen, né? E quando o Sun Yat-sen veio a falecer, o Wang Jingwei era um dos principais colocados ali para governar o Kuomintang. E em 1925, ainda, né, ele acaba se encontrando com Chiang Kai-shek. Só que a partir de 1926 aconteceu um incidente ali envolvendo o Wang Jingwei. E com isso ele acabou perdendo ali o controle do exército e acabou perdendo a popularidade das pessoas, acabou perdendo até mesmo a chave do cargo para adivinha quem? Exatamente, Chiang Kai-shek. E a partir desse momento, né, ele passa a nutrir uma certa raiva pelo Chiang Kai-shek e vê Chiang Kai-shek como uma forte oposição a ele, porque, de acordo com ele, ele que deveria ser o líder do Kuomintang e não Chiang Kai-shek. O Wang Jingwei, então, a partir desse momento, ele deixa de fazer parte da ala direita, da ala conservadora ali do Kuomintang, e passa a migrar ali para a ala esquerda do Kuomintang, no qual ele simpatizava mais. E com isso, obviamente, né, ele foi ali o mais alto, o mais alto escalado ali para governar a ala esquerda do Kuomintang. E o Chiang Kai-shek viu nisso uma postura de enfrentamento, uma afronta ao governo dele, né? Então o Chiang Kai-shek pega e manda o Wang Jingwei para a Europa, mais precisamente para Paris, onde ele acaba tendo alguns de seus filhos. Ele e sua esposa, né, vão para Paris, no qual eles têm seus filhos. Depois eles acabam retornando à China. E já durante a expedição para o norte, né, do Kuomintang, o Wang Jingwei ele fala para o Chiang Kai-shek que o Kuomintang e os comunistas eles deveriam dar um cessar-fogo e parar com isso daí, porque isso daí não ia levar a lado nenhum. Só que obviamente Chiang Kai-shek não escuta ele. E ainda em 1927, né, quando o Chiang Kai-shek ele muda a capital da China para Nanjing ou Nanking, o Wang Jingwei ele se opõe porque ele queria que a capital da China fosse em Wuhan. Mas o porquê essa capital da China teria que ser em Wuhan? Justamente pelo fato de que em Wuhan tinha bastante comunista e, né, nesse lugar o Wang Jingwei ele ia ter muita popularidade e isso obviamente faria com que ele liderasse o Kuomintang, consequentemente a China, e não o Chiang Kai-shek. E já em 1927 também, né, só que não tem uma data específica, o Wang Jingwei ele é atacado por um senhor da guerra pró-Kuomintang do Chiang Kai-shek, coincidentemente, né? E toda a ala de esquerda ali do Kuomintang é desfeita. E então o Wang Jingwei ele passa a ser uma pessoa ali sem partido, porém ainda assim importante. E não só isso, mas também como em toda a área, né, que o Wang Jingwei tinha popularidade, foram atacados por diversos senhores da guerra.
Obviamente, né, o Wang Jingwei, ele pega exílio porque ele tem medo dele ser o próximo, e ainda em exílio, né, ele manda um comunicado que ele era pró-Chiang Kai-shek, que ele não tinha nada contra o cara, que isso, que aquilo, né, para tentar melhorar as coisas. E em 1931 ele acaba retornando à China e montando um governo anti-Chiang Kai-shek. Olha só, né? Então, o que acontece com esse governo? Exatamente, o Chiang Kai-shek vai lá e bota todo mundo para dormir, se é que vocês me entendem. O Wang Jingwei, ele acaba fugindo e ficando ali novamente sem nenhum tipo de governo, sem nenhum partido ali para ele fazer parte. Então, ele acaba se desculpando publicamente para o Chiang Kai-shek e basicamente se humilhando. Então, ele até mesmo, o Chiang Kai-shek, né, como uma forma de desculpar ele, coloca ele no cargo de primeiro-ministro do Kuomintang, o que foi basicamente um tiro no pé do Chiang Kai-shek. O porquê? Porque diversos projetos, diversas coisas que o Chiang Kai-shek tinha que fazer, o Wang Jingwei barrava. Mas o porquê? Porque nenhuma dessas coisas ia beneficiar o mesmo. Então ele começava a barrar as coisas do Chiang Kai-shek e o Chiang Kai-shek começava a já ficar assim, opa, calma lá. E essa rivalidade só ia crescendo e só ia inflando. Então, obviamente, né, ele acabou renunciando do cargo de primeiro-ministro e tentou criar um outro governo ali contra o Chiang Kai-shek e não adiantava nada. Todo o governo que ele criava, o Chiang Kai-shek derrubava. Isso até rimou. E obviamente, né, o Wang Jingwei, ele pegou exílio, né? Ele foi em exílio e adivinha para onde ele foi? É um país da Europa, tinha um cara de bigode e se você falou União Soviética, você errou. Ele foi para a Alemanha Nacional Socialista, no qual ele acabou até mesmo conhecendo e mantendo contato com, adivinha quem? Exatamente, meus consagrados, Adolf Hitler, no qual ele já buscava ali, né, fazer, de certa forma, uma aliança. O Hitler até que curtiu ele, falou que ele tinha uns ideais bacanas, mas que ele era muito progressista, mas que, né, o considerava ele muito progressista. Mas tempo vai, tempo vem, ele acabou voltando para a China. E uma outra discussão que estava em pauta no momento era sobre uma guerra com o Japão, que era algo inevitável. Então, o Wang Jingwei, ele começou, né, a falar que a China não estava preparada para peitar o Japão, e que se fosse peitar o Japão, teria que peitar o Japão sozinho, e que Chiang Kai-shek não tinha modernizado o exército tempo suficiente para uma guerra contra o Japão. Enquanto isso, o Chiang Kai-shek, ele falou que ele estava bom, que ele estava bem, que o exército dele estava bem modernizado, estava tudo ok, tudo tranquilo, e que se fosse necessário, ele poderia fazer aliança com os países ocidentais, como a Inglaterra, Estados Unidos e até mesmo a União Soviética. Então, o Wang Jingwei acabou discordando dele totalmente, e bateu na tecla, né, que a China tinha que peitar o Japão sozinho para mostrar que a China era forte, para os ocidentais acabarem ficando com medo da China e vazarem dali. Só que Chiang Kai-shek dessa vez ele foi a gota d'água para ele e ele expulsou o Wang Jingwei de tudo que envolvia o Kuomintang, porque ele tinha dado uma chance para o Wang Jingwei voltar ali para o Kuomintang para tentar fazer as pazes, mas isso não deu certo. E aproveitando que ele estava fora do Kuomintang, ele acaba ficando gravemente ferido, né, em uma tentativa de assassinato que cometeram contra ele um bandido, né, um bandido mafioso chamado Wang Yaqiao, perdoe a pronúncia. E uma outra coisa, né, que aconteceu ainda uma coisa que aconteceu em 1936, uma coisa um tanto quanto contraditória, dizemos assim. Wang Jingwei, que era progressista e até mesmo de esquerda, assumidamente de esquerda, que flertava ali com o comunismo e o socialismo, ele queria fazer um pacto ali, adivinha com quem? Exatamente, com a Alemanha e com o Japão. Ele queria fazer um pacto, basicamente um tratado Tóquio, Nanquim, Berlim, né?
justamente para eles não entrarem em guerra com o Japão. E já o Chiang Kai-shek, que era uma pessoa totalmente de direita, que repudiava o comunismo, já estava ali começando a organizar, de certa forma, ali uma aliança com ninguém mais, ninguém menos que a União Soviética, meus amigos. Então, a partir daí, né, o Wang Jingwei ele já começa a trabalhar em colocar a China no eixo, dizendo que dava para negociar com o Japão, que se negociasse com o Japão certinho e obedecesse ali algumas coisas, o Japão não atacaria a China. Já o Chiang Kai-shek novamente discordou disso e falou que, não nessas palavras, mas nesse sentido, que não ia baixar a cabeça para ninguém e que ia peitar se fosse preciso, ia empacotar e ser empacotado se necessário. E nesse ano ainda de 1936, Chiang Kai-shek ele é sequestrado, né, por um general, não necessariamente um senhor da guerra, porque o Chiang Kai-shek teimava em não fazer aliança com os comunistas, coisas que o Wang Jingwei já falava que tinha que fazer, pois o Wang Jingwei discordava da filosofia do Chiang Kai-shek, que primeiro precisava pacificar o problema interno para depois pacificar o problema externo, ou seja, primeiro tinha que cuidar dos comunistas para depois cuidar dos japoneses. E o Wang Jingwei discordava totalmente disso. Então, né, quando o Chiang Kai-shek estava preso, o Wang Jingwei teve sua chance. Ele teve sua chance e ele quase chegou a empacotar o Chiang Kai-shek. Só que o Kuomintang era muito leal ao Chiang Kai-shek e nenhum deles chegou a obedecer a ordem do Wang Jingwei. Então, né, pulando um pouquinho, né, já para o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, quando o Japão ele tomou ali basicamente, né, toda a costa da China numa paulada só, o Wang Jingwei começou a ficar pessimista, começou a ficar derrotista, começou a querer já se render. Então ele teve uma ideia, ele chamou alguns voluntários fascistas europeus, olha só, se não era ele contra o Ocidente, não é mesmo? Ou será que o fascismo pode, né? Mas enfim. Então ele chamou alguns voluntários fascistas europeus ali para tentar dar um jeito no Japão, só que isso não deu certo. Enquanto isso, Chiang Kai-shek, em vez de chamar os fascistas europeus, como ele tinha uma amizade com a Alemanha, né, era parceiro de negócios, ele acabou, né, tendo armas alemãs e treinamento alemão, e isso facilitou para os chineses ali segurarem Xangai por um tempo. Então o Wang Jingwei acabou se remoendo de raiva. Então ele não passou a torcer contra o Japão, ele passou a torcer contra o Kuomintang e contra principalmente o Chiang Kai-shek. Sim, meus amigos, vocês vão ver essa rivalidade até mesmo depois da morte e não é modo de falar. Então ele acaba saindo de Xangai e ele acaba indo para Hanoi, para a Indochina Francesa, para ele se encontrar com os japoneses, porque ele já estava negociando secretamente ali uma rendição ali com o Japão, e não só uma rendição, mas também como uma colaboração e alguns territórios ali ocupados ali pelos japoneses, não é não? Não é não? Ele não era burro, ele queria ter poder, ele queria ser uma oposição ao Chiang Kai-shek. Só que o que aconteceu é que, obviamente, né, ele acabou sendo descoberto, ele acabou tomando um tiro, só que de início esse tiro não fez grandes coisas nele, obviamente, né, feriu, ele foi tratado, só que isso nós vamos ver mais tarde. E no início de 1940, né, já com Xangai sendo ocupada, ele vai lá para Xangai sobre a administração dos japoneses, porque ele queria negociar ali, né, para ser um administrador das áreas ocupadas pelos japoneses. Afinal, ele queria ter controle, ele queria ter poder. E com isso, né, negociação vai, negociação vem, até que no dia 30 de novembro de 1940, os japoneses aceitam a colocar ele ali, né, como o governo administrativo da nova República da China. Mas abreviando aqui, vamos falar sobre o regime de Wang Jingwei. E lembra que eu falei, né, que ele mantinha contato com Mussolini, com o Adolf Hitler, com os japoneses principalmente? Então, quando foi autorizado ele a administrar, né, o território ali que o Japão estava ocupando,
com toda certeza era só uma questão de tempo, né, até ele botar a China no eixo, literalmente falando. Mas ainda assim, em 1940, ele vai até Tóquio e ele vai numa rádio, né, não sei qual rádio que é, não tive informação, mas era uma rádio que pegava o Japão inteiro e as áreas ocupadas pelo Japão na China. E com isso, né, ele faz um discurso, né, basicamente falando que a China era submissa ao Japão, que ele aceitava os termos do Japão, que ele, né, teria uma grande amizade com os japoneses, que os japoneses não iriam se decepcionar com ele. E uma coisa que alegrou, né, os japoneses é que ele estava descendo a lenha no Chiang Kai-shek, que ele falou que ele ia acabar com o Chiang Kai-shek, que o Chiang Kai-shek não era nada perto dele e que a China iria ser um país ali voltado para a amizade sino-japonesa, e com isso ele basicamente já fez um pacto ali com a China e com o Japão, né? Aliás, com a China não, com a China ocupada por ele e pelo Japão, dizendo que seriam grandes amigos ali e que o Japão não teria que se preocupar, pois novamente ele não iria decepcionar os japoneses e os seus oficiais. E já em junho de 1941, tanto o Mussolini quanto Adolf Hitler, né, aceitam ele no eixo, tanto é que tem até uma propaganda aí. Então, a partir daí, né, ele até mesmo chega aí numa concessão alemã, e a Alemanha faz uma concessão ali na China administrada por ele, e aí ele passa a realmente fazer parte do eixo, ou seja, as áreas que ele estava administrando era oficialmente já do eixo a partir daquele momento. E mas como é que era a China sob a administração dele? Bem, a China sobre a administração dele, com toda certeza, era um regime autoritário, né, onde ele mandava as pessoas desfilarem com posters de foto dele em Nanquim. Tanto é que deu até sorte de pegar ali um restaurante português, mas na foto, né, achei curioso isso. E um outro fato também é que os cidadãos chineses eles acabavam ficando na pobreza, enquanto os japoneses, né, os moradores, os japoneses, desfrutavam de todo o luxo. Os soldados chineses colaboracionistas com o Wang Jingwei até de certa forma tinham um certo luxo, mas não era grande coisa. Era o básico, mas só os oficiais da polícia japonesa é que tinha ali o grande luxo, bebidas caras, carros caros. Então as pessoas, né, os civis que estavam nessas áreas ocupadas, começavam a traficar coisa, porque eles queriam dar prejuízo para o Wang Jingwei, que seria uma forma de sabotar o governo dele, né, não comprando nada. Basicamente, né, o povo chinês fez sanções internas ao próprio Wang Jingwei, porque o povo chinês estava comprando coisas da China, né? Então, tipo, eles não estavam comprando das áreas administradas. E todas as notícias em jornais e manifestações contra o Wang Jingwei eram censuradas. E como eram censuradas, a polícia japonesa e os colaboracionistas do Wang Jingwei iam lá e censuravam a pessoa, se é que vocês me entendem aonde eu quero chegar nessa história. Mas beleza. Como era o exército de Wang Jingwei? Afinal, ele tinha assim, seus colaboracionistas, que não eram necessariamente japoneses, né? Que não eram só necessariamente pessoas que denunciavam umas às outras. O exército de Wang Jingwei não era um exército regular, era um exército formado por mercenários, bandidos, pessoas que deviam para a justiça, prisioneiros de guerra. Então não eram pessoas motivadas, né? A não ser os mercenários que tinham dinheiro ali como motivação. Mas não eram pessoas empenhadas na luta, empenhadas na ideologia do cara, empenhados firmemente no que ele pregava. Só estavam ali porque era melhor estar ali do que estar preso. Então,
E obviamente, né, quando chegou 1944, né, as coisas acabaram esquentando ali para o lado do Japão e para o lado do Wang Jingwei também. Em março de 1944, né, o Wang Jingwei ele vai para o Japão. Por quê? Porque ele precisa de tratamento médico por causa daquele ferimento que aconteceu em Hanoi em 1938. Sim, meus amigos, por causa daquele tiro. Lembra que eu falei que eu iria comentar mais tarde sobre ele? Então, e aqui estamos nós, né? E ele foi mais precisamente para Nagoya. Só que as coisas não foram fáceis para o Wang Jingwei, porque ele não pegou, não ficou em tratamento, depois ele voltou ou ficou em exílio. Ele ficou de março até 10 de novembro internado, por causa que o ferimento ali já tinha contaminado muita coisa, já tinha pegado diversas infecções, enfim, né, as coisas ali já estavam ruins para o Wang Jingwei. E até que no dia 10 de novembro de 1944, o Wang Jingwei acaba vindo a falecer. E lembra dos colaboracionistas que estavam ali na China? Pois é, eu não estou falando necessariamente dos soldados, né, dos soldados dele, mas sim das pessoas que denunciavam as outras. Então, essas pessoas, né, quando correram ali para o lado chinês, né, falando, não, a gente foi obrigado, que isso, que aquilo, pipipi, popopô, foi pipipi, popopô, na nuca de cada um. Na nuca de cada um, e obviamente isso foi orquestrado ali pelo Chiang Kai-shek. Mas uma outra coisa que eu esqueci de mencionar também é que quando o Wang Jingwei estava ali no poder, né, no poder entre aspas, tanto os nacionalistas, né, quanto os comunistas faziam diversos jornais, diversas revistas ali e desenhos ironizando o Wang Jingwei, né, e basicamente zoando com a cara dele, literalmente, né. Então, e os comunistas e os nacionalistas, eles também, de certa forma, estavam ali correndo para ver quem empacotava o Wang Jingwei primeiro ou quem acabava ali com as áreas ali do Wang Jingwei primeiro. Mas, como, né, o Wang Jingwei ele acabou falecendo no hospital em Nagoya, no Japão, ninguém fez isso. Ou será que fizeram? Fizeram. Tanto é que quando, né, o corpo do Wang Jingwei acabou voltando ali para a China e ele foi enterrado no mausoléu ao lado do Sun Yat-sen, do corpo do Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek acabou descobrindo seu túmulo e o que ele fez exatamente? Ele explodiu seu túmulo, tacou fogo no corpo do Wang Jingwei e vazou e levou isso como um troféu de vitória. Afinal, né, como eu disse no começo, essa rivalidade foi até para depois do caixão. E eu não estava brincando quando eu disse isso. E, né, obviamente, né, o túmulo do Wang Jingwei, aliás, o lugar, né, onde o Wang Jingwei estava enterrado, né, estava sepultado, tem diversas pichações escrito traidor, mentiroso, covarde, colaboracionista, enfim. Ele não é uma pessoa bem vista, né? Tanto é que na China continental, a China comunista continua repudiando ele e Taiwan também, pelo menos até, né, o final, né, do governo do Chiang Chun-kuo, né, do filho do Chiang Kai-shek. E isso foi o documentário sobre o Wang Jingwei. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado, né? Me desculpe se esse documentário acabou ficando pequeno, é porque realmente não se sabe muito sobre o Wang Jingwei. As filmagens que se tem sobre o Wang Jingwei são extremamente precárias, não dá para entender nada, não dá para ver nada. E eu também não sei do que se trata, então por isso que eu não quero descontextualizar aqui. Beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Você inscrito que me pediu esse documentário, está feliz? Me desculpe se ele ficou curto, se ele não demorou 1 hora, 50 minutos, igual foi do Chiang Kai-shek, mas foi o condizente com as visualizações. Beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Curte, compartilha, passa para um amigo, passa o documentário completo. Imagina, cara... Já ouviu falar sobre o fascista traidor chinês? Não. Quem foi ele? Foi o Chiang Kai-shek? Foi o Mao Tse Tung? Não. Foi o Wang Jingwei. Wang Jing o quê?
E daí você passa esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identificar, beleza? Enfim, não deixam de conferir os outros documentários, estou deixando no card da descrição e playlist. Falou e fui!